Olá pessoal, voltamos aqui novamente. Nessa aula eu quero falar sobre a estrutura for, tá ok? Eu já tinha até feito essa videoaula e postado no YouTube, só que quando eu fui assistir o som estava muito baixo, então preferi retirar essa videoaula para poder fazer de novo. Então, o que é que tem dizendo aqui? Existe outra forma que facilita o uso de contadores finitos, sem usar as estruturas de laço anteriormente apresentadas. As estruturas anteriormente apresentadas foram o quê? A do while e a while, tá ok? Foram essas que foram apresentadas, os laços de repetição. Então, os laços de repetição com while e do while passam a ser utilizados quando não se conhece de antemão o número de vezes que uma determinada sequência de instruções deve ser executada. Então, digamos que eu queira ler números, infinitos números, até que o usuário digite o número 10. Tá ok? Então ele vai ficar lendo, vai ficar lendo, vai ficar lendo. Enquanto a gente pode fazer um enquanto o usuário, enquanto número for diferente de 10, ele vai ler o número tal. Então ele vai pedir para ler o número. A gente pode fazer isso. No for não, no for é interessante que a gente já conheça o tanto de vezes que nós vamos executar esse laço. Tá ok? Então, os laços de repetição que possuem um número finito de execuções podem ser processados por meio do laço for, número finito. Ou seja, que a gente já conhece a quantidade de vezes que vai ser repetido. Esse laço de repetição tem um funcionamento controlado por uma variável contador, que pode ser crescente ou decrescente. Ou seja, nas outras também, né, pessoal? No while e do while também a gente usava o contador. Quando a gente não usa o contador, dá até um loop finito. Loop, para quem não sabe, são as repetições, tá ok? Se é um loop finito, ele vai ficar repetindo infinitamente até você fechar o programa. Então, qual é a sintaxe do for? Você coloca o for, abre parênteses, dentro você coloca o início do contador, ou seja, se o contador se chama count, você coloca count recebe x, tal número, 0, 1, qualquer coisa, o início dele. Separa por ponto e vírgula, aqui no meio você vai colocar o fim do contador. Digamos que o contador ele inicializa com 0 e vai até 10, então esse laço vai ter 10 repetições. Mas só pode ter essas 10 repetições se a gente incrementar o contador, né? Então a gente pode colocar aqui count recebe count mais 1, ou count recebe count mais 2 e por aí vai, tá ok? E aqui no meio fica as instruções. Vamos fazer essas 4 questõezinhas aqui para a gente entender, tá ok? Vamos fazer essa primeira aqui. Vamos lá no editor de texto, gedit. Então, colocar aqui a formatação C, né, linguagem C. Olha só. Elaborar em linguagem C um programa que escreva na tela os valores 1, 2, 3 até 10. Só para escrever isso. Bem simples mesmo. Mas só para aprender mesmo a estrutura do for, tá ok? Não quero passar nenhuma questão de desafio aqui não. Já sabe o que é isso aqui, é padrão, a gente sempre coloca. Vamos limpar aqui a tela. Para quem for executar pelo terminal. Você coloca de comando antes, né? Então é bom limpar a tela. Então, a gente só quer que escreva de 1 até 10. Então vamos criar aqui uma variável que pode se chamar i. Essa variável aqui vai ser o que? Vai ser o nosso contador. Tá ok? E já começamos com a nossa estrutura for. For é como se fosse o para quem viu aí nossas aulas de Portugal, tá ok? Então, for. Vamos inicializar o nosso contador. A gente não inicializa aqui, tá ok? A gente inicializa aqui, ó. Olha como facilita mais a vida da gente.
Nosso contador, que é o i, vai receber o que? 0. Então ele vai inicializar com 0. Então ele quer que apresente apenas de 1 a 10. A gente pode até inicializar logo com 1, tá ok? E digamos que o final dele vai ser até que ele seja menor ou igual a 10. E vamos incrementar o i em mais 1. A gente pode incrementar assim e recebe i mais 1 ou i mais, é a mesma coisa. Abrimos as chaves e mandamos escrever printf %d, o i é inteiro, né? Pronto, só isso. A estrutura do for é essa. Vamos colocar o return 0. Pronto, olha só, inicializamos o i com 1. Digamos que o final dele vai até que ele seja menor ou igual a 10. E sempre incrementamos aqui, ó. I recebe i mais 1. Ou seja, na primeira execução ele vai apresentar o valor 1. Volta aqui para cima. Incrementa o i, né? Agora o i vai ser 2. 2 é menor ou igual a 10? É. Então eu apresento 2. Incrementa. O i vai ser 3. E por aí vai até chegar no valor 10. Vamos ver se funciona. Colocar aqui for 1.c, o nome do exercício. Vamos abrir o terminal. ls cd área de trabalho. ls, tá ali o nosso exercício. For 1.c. Esse teste 1.c era outro, vou apagar ele para não atrapalhar a gente. Pronto, agora ele foi-se embora. Ctrl L para apagar tudo que eu tinha escrevido na tela. Então, vamos compilar o for 1.c. Compilamos, não gerou erro. Olha só, o nosso executava ali, verdinho. Vamos executar ele. ./a. Pressionamos o Tab para completar. Apresentou de 1 a 10. Bem simples, né? Limpou tudo que tinha antes a tela, porque eu tinha colocado o System Clear. Então a estrutura do for é essa. Vamos passar para a próxima questão. Questões fáceis, só para aprender a estrutura. Linguagem C. O que é que tem dizendo aqui? Elaborar o mesmo programa passado, só que deve ser apresentado os números em ordem decrescente. Então a gente não precisa nem criar outro aqui. Então a gente cria, né? Vou copiar e colar aqui, ó. Copiei e colei o programa passado. Então ele quer que, ao invés de apresentar de 1 a 10, apresente 10 a 1. O que é que eu vou fazer? Vou inicializar o i com 10. Aqui eu vou trocar para 1. E vou dizer que a condição vai ser até que i seja maior ou igual a 1. No lugar de incrementar, eu vou decrementar. I menos menos, que é igual a i recebe i menos 1. Tá ok? I menos menos. Então, na primeira execução, o i vale 10. A condição é até que ele seja maior ou igual a 1 e vai sempre decrementando. Então, na primeira execução, ele vai apresentar o 10. Decrementa. Agora o i vale 9. 9 é maior ou igual a 1? É. Então apresente de novo. Agora o i vale 8. 8 é maior ou igual a 1? É. Então apresenta novamente. Tá ok? Simples, né? Salvamos na área de trabalho também. E vamos executar. Vamos compilar. For 2.c. Não gerou erros. E vamos executar. Olha só, agora foi decrescente, né? Bem simples mesmo essa questão. Terceira questão.
colocar aqui no formato da linguagem C. Olha só. Apresentar os resultados de uma tabuada para um número qualquer a ser fornecido pelo usuário. Ou seja, digamos que o usuário digita 5. É para apresentar o quê? 5 vezes 1 é igual a 5. 5 vezes 2 é igual a 10. Por aí vai, tá ok? Normalmente a tabuada vai o quê? Vai de 1 a 10, né? Então vamos lá. System clear para limpar a tela. Int número, que é o número que a gente vai ler, tá ok? E o contador. Beleza? Começamos a estrutura. Ou então eu peço logo para ler antes. Printf. Favor digitar o número a ser calculado. Scanf %d e a nossa variável num. Então começamos com a nossa estrutura for, que é o para, que é como se fosse para, vocês dizendo para i igual a 1 até que i seja menor ou igual a 10, né? A tabuada vai de 1 a 10, e mais. Então, o que é que vai acontecer? Vamos mandar escrever o seguinte: %d, que vai ser, esse %d aqui vai ser o da variável num, o que eu digitei, vezes %d, esse %d aqui agora vai ser o do contador, vai dar igual a %d, e esse outro aqui vai ser igual ao resultado do número vezes o nosso contador, ou seja, na primeira execução vai ser número vezes 1. Tá ok? Primeiro a variável num, depois o nosso contador e depois a variável número vezes o nosso contador. Ou então você faz uma outra variável para pegar esse cálculozinho aqui. Você que sabe, a critério de cada um. Pronto. Colocamos um return 0. Vamos até colocar um system clear aqui de novo para limpar a tela quando digitar o número. Colocamos aqui um printf avisando, né, qual é a tabuada do número. Perceba que aqui eu estou colocando acento, que aqui pega, certo? Tabuada do número %d. Tá ok? Vamos colocar aqui até uma linha aqui repartindo. Então, não estou fazendo nada demais aqui. Criei duas variáveis, peço para ler a variável número, tá ok? Limpo a tela, assim que eu digitar o número, vão aparecer essas mensagens aqui. E ele vai fazer as repetições. Na primeira execução, digamos que eu digitei um 5. Então, na primeira execução, percebo que o i é 1 e ele vai até que seja menor ou igual a 10. Na primeira execução, percebo que aqui, ó, o primeiro %d equivale a variável num. Então, o 5 que eu digitei vai vir para cá, ó. 5 vezes o segundo %d é o nosso contador, que na primeira execução é 1. Fica 5 vezes 1, que vai dar igual a num vezes i, que é o quê? 5, né? Na segunda execução vai ser 5 vezes 2, por aí vai, de acordo com o incremento aqui do contador. Vamos salvar, Ctrl S, for 3.c e vamos compilar e executar. Lá está ele, for 3.c. Não gerou erros, vamos executar agora. Olha só,
Favor digitar o número a ser calculado. Digita um 5. Vai limpar a tela assim que eu digitar. Tabuada do número 5. Aí ficou, ó, 5 vezes 1 até 5 vezes 10. Beleza? Bem simples, né? Interessante também esse comando de limpar a tela, né? Fica mais bacana. Então, próxima questão. Olha só, apresentar todos os números divisíveis por 4 que sejam menos, acho que é menores, né? Menores que 200. Quais são os números divisíveis por 4? A gente pode usar aquela formulazinha de percent, tá ok? Número percent 4, tá ok? Se o resto for 0, então é porque é divisível por 4. Ou seja, 8 dividido por 4 dá quanto? Dá 2, né? 2 vezes 4, 8. O resto é 0. 9, por exemplo, dividido por 4 dá 2 também. 2 vezes 4 é 8. Só que o resto não vai ser 0, vai ser 1. É assim que a gente sabe, quando o número é divisível. E quando o número também é par ou ímpar. Vamos lá. Vamos limpar a tela. E vamos criar o que? Vamos criar, acho que só um contador serve. Para i igual 4, vamos inicializar do 4 até que seja menor ou igual a 200 e mais. Eu poderia fazer de outra forma aqui, poderia burlar aqui o programinha. Poderia fazer o que? Que recebe i mais 4. Se não quiser fazer desse jeito aqui, eu posso fazer o seguinte. Isso aqui é a mesma coisa de i recebe i mais 4. Tá ok? Também dá para reduzir. Então, se eu quiser apresentar todos os números divisíveis por 4, é só fazer isso aí, ó. Só apresentar o i. Porque ele vai incrementar em mais 4. Ou seja, na primeira execução, o i vai ser 4. Então incrementa, i recebe i mais 4. Na segunda execução vai ser 8. Depois 12. Tá ok? Vamos testar. Percent de i. E um return 0. Ok? Vamos testar para ver. For 4.c. Compilar e executar. gcc for 4.c. Executar agora. Olha só. Apresentou, né? Os divisíveis por 4. Só que não é isso que seria o ideal, certo? O ideal é o quê? Que a gente mesmo faça o cálculozinho. Vai ver que ele peça um número qualquer, né? Se for qualquer número, seja de qualquer número, quer saber quais são os divisíveis dele. Assim não daria certo dessa maneira aqui, ok? Então o que a gente vai fazer? Colocar aqui 0 e colocar aqui e mais, tá ok? O que a gente vai fazer? Criar um se, um if, que é a mesma coisa de se, né? Vocês sabem. Se digamos que i percent 4 for igual a 0, se o contador percent ou mod 4 for igual a 0, quer dizer o quê? Que só vai aparecer os divisores de 4, igual eu expliquei antes. O número dividido por 4, se o resto for 0, ele é divisível por 4. Beleza? Se não for, o resto 0,
Então, ele não é divisível por 4. Pronto, só essa alteraçãozinha. Como só tem uma linha de instrução, não precisa abrir chaves para o if. Se quiserem abrir e fechar chaves, fique à vontade. Testar agora, para dar o mesmo resultado. Vou limpar aqui a tela. Salvei já de novo o documento. Vou compilar de novo. E vamos executar. Olha só, o mesmo resultado. Ok? Apareceu até o 0. Por que apareceu o 0? Vamos colocar aqui o 4. Começar para iniciar do 4. Ok? Cadê? Agora vamos testar. Olha só, iniciou do 4 agora. Se for um número qualquer, por favor, digitar o número a ser verificado. Scanf %d número num. Então, digamos que a variável i vai receber num e vai até, digamos que esse número que a gente digitou, que era bom ter um limite. Digamos que a gente digita um número de 1 a 10 e que vai até 200 mesmo. Tá ok? Para a gente saber os divisores desse número. A gente poderia colocar uma resposta para parar, mas vamos fazer desse jeito aqui. Só para testar. Beleza? Para saber os divisores desse número aí que a gente digitar. Compilar novamente e vamos executar. Eu vou digitar o número a ser verificado. Digamos que a gente digite 3. Olha só. Só os divisores de 3. Ó, 3, 6, 9, 12, 15 e por aí vai. Então, a gente fez essas questões aqui só mesmo para aprender a estrutura do for, tá ok? Questões bem simples, nada demais. Acho que deu para entender mais ou menos aí, né? Então, até a próxima.